Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Vamos entrando aqui na nossa live. Com a graça de Deus, estamos aqui ao vivo para trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Ela é inerrante, infalível e toda suficiente para mim e para você. A cada manhã, se nós mergulharmos na palavra de Deus, sairemos encharcados com a sua presença, com a sua glória, ouviremos a voz de Deus. Irmão, não existe maneira mais fácil, mais eficaz de ouvir a voz de Deus do que ler o texto sagrado, do que ler as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando, se realmente você quer ser abençoado, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você através da Bíblia Sagrada, o lugar mais seguro. Os tesouros mais preciosos que nós temos nessa vida se encontram na palavra de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. É uma alegria estar aqui todas as manhãs com você ao vivo, praticamente de segunda a sexta, às vezes até no sábado. Estamos aqui trazendo um devocional para abençoar o seu coração. E hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre os Salmos. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo, no Salmo 110. Salmo 110 fala do reino e do sacerdócio do Messias. O outro título que nós vamos trazer é o retrato do Messias. Também é muito interessante, é o que nós vamos aprender através do Salmo 110. É um salmo pequenininho, diferentemente de outros, de 40, 50, cento e poucos versículos. Esse salmo é pequenininho, é curto, são 7 versículos para abençoar o seu coração. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o carvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O reino e sacerdócio do Messias é um salmo davídico no salmo de número 110, tá bom? Esse salmo é uma pérola inestimável, de inestimável valor e é merecidamente conhecido como a coroa de todos os salmos, ou o corolário de todos os salmos. Trata-se de uma das principais passagens messiânicas do Antigo Testamento, ou seja, uma referência ao Messias, Jesus de Nazaré. Esse Salmo de Davi é mais citado no Novo Testamento do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Ele chega a ser citado 21 vezes no Novo Testamento, com relação, com conexão com Jesus, com Cristo e o seu reino derramado sobre nós. E também pelo Senhor Jesus, também foi mencionado, pelo apóstolo Pedro, pelo autor de Hebreus, é mencionado esse lindo trechos desse Salmo 110. Apenas no livro de Hebreus há 10 alusões ao Salmo 110. Tanto Jesus como Pedro atribuem esse salmo a Davi, por isso é tido como um salmo davídico. Jesus diz lá em Mateus 22, 43, e Pedro também atribui esse salmo a Davi, na sua pregação extraordinária em Atos 2, 33 a 35. Então, é um salmo messiânico. Jesus o usou para provar a sua divindade, uma referência aqui da Trindade. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como é que pode isso? Só a Trindade teria esse direito e esse privilégio nesse diálogo. Jesus usou também para provar a sua divindade e silenciar os seus críticos, lá em Mateus 22, 41 a 46. E também para responder ao sumo sacerdote durante o seu julgamento em Mateus 26, 64. O Salmo fala tanto da exaltação do Messias,
como também da segunda vinda, gloriosa, extraordinária, e trata da sua entronização e do seu governo messiânico. Mostra também como é que o Messias ocupa ao mesmo tempo a função de rei e de sacerdote. E deixa claro que o Messias, Jesus de Nazaré, é sacerdote para sempre, não mediante a ordem levítica, mas mediante uma ordem superior, anterior, pré-levítica, a ordem de Melquisedeque. Então, em primeiro lugar, vemos o rei, o rei mencionado aqui, do versículo 1 ao versículo 3. E é bem interessante, nós vemos a entronização do rei no primeiro versículo. Nós vemos, num segundo momento, vemos na parte B do versículo 1, o triunfo do rei sobre os seus inimigos. Num terceiro momento, vemos o poder do rei sobre os seus inimigos. E é interessante, num quarto momento, vemos quais são os súditos do rei, no versículo 3. E então, fecha aqui essa primeira parte, esse primeiro bloco do Salmo 110. Quando ele se refere aos súditos do rei, ele usa a seguinte expressão, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Ou seja, traduzindo mais fácil, o seu povo, o povo da aliança, o povo pactual, se mostrará disposto a servi-lo. Será que você está disposto a servir a esse rei? Será que você está disposto a servir o Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré? É interessante que o exército do Messias é composto de voluntários, ou seja, pessoas dispostas. Como é que está a nossa disponibilidade diante do Rei Jesus? É interessante que eles também estão vestidos com trajes sagrados como sacerdotes e constituem uma multidão, como o orvalho que cai no início da manhã. É interessante porque, um grande teólogo, diz que a consagração sempre é um ato de entrega voluntária da vontade, um serviço relutante. Embora seja melhor do que nenhum serviço, nunca satisfará completamente as exigências da santidade divina. Spurgeon, príncipe dos pregadores, quando se refere ao versículo 3, ele diz: em consequência do envio do centro da fortaleza, ou seja, do poder do evangelho, os convertidos virão em grandes números para se alistar sob a bandeira do sacerdote rei. Dados a ele desde a eternidade, eles serão seu povo, e quando o seu poder é revelado, eles se apressam com alegria para reconhecer o seu domínio, respondendo ao chamado do evangelho com espontaneidade, como o orvalho aparece pela manhã. Basta que o evangelho seja pregado com uma unção divina e os eleitos do Senhor respondem a esse chamado como exércitos no dia da inspeção. Cristo vem, enfileirados pela graça, nós nos uniformizamos de forma brilhante em santidade e em número, frescor, beleza e pureza, são como as gotas do orvalho que surgem misteriosamente do útero da manhã. Assim são os filhos do rei, assim são os irmãos mais novos de Jesus, assim são os guerreiros espirituais do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. O segundo ponto que eu quero trazer para você é o sacerdote. Além de Jesus ser o rei, do versículo 1 ao versículo 3, no segundo ponto vemos que Jesus é o sacerdote, no versículo 4. E é bem interessante, Spurgeon já disse que chegamos agora com o coração, no coração do Salmo, no centro do Salmo. O centro e a alma da nossa fé é Jesus de Nazaré, o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacerdote rei. Pelo antigo juramento do Senhor, ele não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas ele foi ordenado pelo próprio Pai desde a eternidade. A sua comissão é selada pelo juramento imutável do imutável que é Deus. Ele fez o juramento, um juramento que não tem arrependimento e é válido até agora. E assim será por todas as gerações. As funções de rei e sacerdote estão combinadas na pessoa do Messias. O profeta Zacarias assim profetizou. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará
perfeitamente união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. Zacarias 6, versículo 13. É interessante que isso jamais poderia ser dito de um sacerdote humano ou um rei humano. Somente Jesus tem essas qualificações. O Salmo 110, versículo 4 é citado 6 vezes em Hebreus. Hebreus 5, versículo 6, versículo 10, no capítulo 5, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 11, 15 e 21. 6 vezes o Salmo 110, 4 é citado 6 vezes em Hebreus, onde o autor ressalta que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem diferente, é de uma ordem superior à de Arão, a saber, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Como tal, ele não depende da linhagem humana, é o que diz Hebreus 7:3. Ele era anterior e melhor do que os sacerdotes dos filhos de Levi. Hebreus 7, 11 e 12. Ele explica como Jesus, sendo da tribo de Judá e não da tribo de Levi, podia ser sacerdote. Hebreus 7, 13 e 14. Pois esse sacerdócio era assegurado e fundamentado pelo juramento do Senhor. Hebreus 7, 20 a 22. É visto que o Eterno não é sujeito a uma sucessão humana de sumos sacerdotes. Sendo assim, a base da nossa salvação é completa e eterna através de Jesus, versículos 23 e 28 do capítulo 7 de Hebreus. O Messias, diferentemente dos reis e sacerdotes da velha aliança, ele consegue acumular sobre si a função de rei e de sacerdote. Na terra, Jesus não poderia ter exercido a função de sacerdote, porque não procedia da tribo de Levi, mas pode ser da tribo de Judá. E ele é constituído então como rei e sacerdote pela ordem de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, descrito lá em Gênesis 14, 18 a 24. Nenhum rei foi sacerdote, nenhum sacerdote foi rei, mas Jesus é rei e sacerdote, é o que nós vemos, Zacarias 6, 12, Hebreus 5, de 1 a 11. Nenhum sacerdote da tribo de Levi foi sacerdote para sempre, mas o Messias da ordem de Melquisedeque é sacerdote para sempre, ou seja, é o nosso eterno sacerdote diante de Deus. Jesus é sacerdote por um juramento divino, é o que diz a parte A do versículo 4. Num segundo momento, vemos que Jesus é sacerdote por juramento irrevogável de Deus, parte B do versículo 4. Jesus é sacerdote perpétuo, é o que nós vemos na parte C do versículo 4. E Jesus é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, na parte D do versículo 4 do Salmo 110. Então, Melquisedeque aqui é interessante, é um personagem enigmático. Não é uma figura alegórica, mas tipológica, ou seja, um símbolo, um tipo de Cristo. E aparece sem falar de onde veio e vai embora sem deixar seu rastro. Ele não tem predecessor nem sucessor e não temos registro de seu nascimento nem da sua morte no texto sagrado. Porém, a realidade é isso, é Cristo. Melquisedeque é simplesmente a figura do Filho de Deus que não herdou seu sacerdócio nem possui um sucessor. Melquisedeque é o antitipo de Cristo, antítipo de Cristo, pois só Cristo não tem começo nem fim, só ele é eterno. E Melquisedeque era apenas uma figura, mas Cristo é a realidade. Terceiro pontinho para nós fecharmos o Salmo, o conquistador. Do versículo 5 ao versículo 7, além de Jesus ser rei, além de Jesus ser sacerdote, Jesus também é o conquistador. E é tremendo, o Cordeiro de Deus virá como um leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse 5, 5. O mundo será julgado por ele, Salmo 2, versículo 5, versículo 9. Derek Kiner diz que o Salmo termina com uma nota de guerra feroz, com uma perseguição vigorosa, sendo que também aparece a entronização do sacerdote rei na cena final. E no prelúdio da conquista do mundo, também vemos Jesus de Nazaré. O Senhor e o seu rei agem como um só. Assim avançamos de Hebreus até lá no final do texto sagrado em Apocalipse, onde o quadro do juízo e de vitória não é menos terrível do que aquele do versículo 6, retratado igualmente em Apocalipse 19, de 11 a 21. 3 verdades solenes nós podemos guardar no nosso coração
nesse trecho do versículo 5 ao versículo 7. No primeiro momento, Jesus vencerá toda resistência. Jesus vencerá toda resistência. Ou seja, no dia do juízo, o dia da ira do Senhor, ele esmagará os reis e todos quantos se rebelaram contra ele. Nos últimos dias, todos os reinos da terra serão dominados pelo reino dos céus, e aqueles que ousarem se opor se depararão com uma destruição rápida e esmagadora. O profeta de Daniel, falando sobre o reino eterno do Messias, escreve: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará para outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o que diz Daniel 2, versículo 44. Olha que coisa linda, que reino é esse? É o reino milenar, o reino milenial, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Num segundo momento, vemos que Jesus triunfará no juízo. Jesus triunfará no juízo. O versículo 6 menciona sobre isso. O sacerdote rei se tornará juiz, o líder vitorioso, que realizará uma matança tão terrível a ponto de deixar o campo de batalha coberto de cadáveres. E é visto agora perseguindo seus inimigos. Jesus será vitorioso sobre os seus inimigos no dia em que a ira de Deus se abater contra as nações rebeldes da terra. É o que menciona o Salmo 2, versículo 5. E num terceiro momento, vemos no final desse trecho, no versículo 7, Jesus terá uma exaltação pública. Exaltação pública, ou seja, fadigado da batalha e da perseguição, ele por um momento, para se refrescar e tomar das águas impetuosas do ribeiro, depois ergue a sua cabeça, recebe um novo vigor para continuar a perseguição. É interessante que Harman, um grande teólogo, ele diz que ele terá uma confiança tal que a vitória é infalível, que se deterá para refrescar no ribeiro antes de atravessar para a vitória final, a grande batalha do Armagedon e o grande triunfo de Cristo com os seus exércitos contra o anticristo e as nações rebeldes que se levantarão contra ele. É interessante, Harman, esse teólogo, destaca que os escritores de Hebreus esboçam implicações práticas deste ensino concernente ao sacerdócio de Jesus, dizendo que ele, Jesus de Nazaré, é capaz de dar salvação eterna a todos quantos lhe obedecem. Hebreus 5, 9. A grande pergunta é: você obedece a Jesus ou você segue o seu coração enganoso e perverso? Será que você tem procurado obedecer ao Senhor Jesus? Porque Jesus é capaz de dar salvação eterna a todos quantos lhe obedecem. É o que diz Hebreus 5, 9. E salvar completamente a tantos quantos vierem a Deus por meio dele, ou seja, por meio de Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o Deus homem, é o que menciona Hebreus 7, 25. Tá bom? Então, aqui vemos de forma extraordinária 3 retratos do Messias. Jesus como o conquistador, do versículo 5 ao versículo 7. Jesus como o sacerdote, o versículo 4, o coração desse salmo. E Jesus como o rei, do versículo 1 ao versículo 3. Vemos 3 retratos do Messias prometido a Israel, o Messias Salvador e Senhor do nosso coração. 3 retratos do Messias no Salmo de número 110. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que Deus continue abençoando você, tua casa, tua família. E nós juntos aqui, através do texto sagrado, vamos aprender coisas lindas, maravilhosas, através da palavra de Deus. Quero mandar um abraço para Jé Botelho, Luiz Fernando Roberta, Romilda Ruiz, Rafael Spancerque, o Beto Reis, as histórias com Clary, a Ellen, a Regina e a Nel Odontologia. Os nossos queridos irmãos estão aqui online conosco. Você que chegou no finalzinho desse vídeo, dessa live, assista novamente, ela vai ficar disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify.
que é o maior aplicativo de áudio do mundo. Spotify. Só colocar a hashtag Igreja Casa na Rocha ou hashtag Pastor Giovanni Júnior. Você vai encontrar os nossos canais do Spotify. Siga-nos lá para que você possa crescer, florescer, aprender cada dia mais no Senhor e se tornar uma pessoa mais madura, mais espiritual, mais abençoada, mais santificada, mais cheia do Espírito Santo através do ensinamento da palavra de Deus. Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse ensinamento do Salmo 110, retratando que o Senhor é conquistador, o Senhor é rei, o Senhor é sacerdote da nossa vida. O Senhor conquistou o nosso coração, o Senhor deve reinar no nosso coração e o Senhor é o nosso sacerdote que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e é o nosso advogado fiel à destra de Deus Pai. Pai, obrigado porque esse salmo nos ensina, Deus, quem é Jesus? Um homem extraordinário, Deus imutável, o Deus que venceu e triunfou sobre os seus inimigos. Ó Deus, que cada dia mais possamos firmar uma aliança com Jesus, vivermos com Jesus, desfrutarmos da presença e da unção de Jesus sobre nós. Pai, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, abençoa suas famílias, seus negócios, tudo aquilo que colocarem as mãos, a luz do rosto do Senhor, a bênção do Senhor. Esteja sobre cada um deles, é o que nós te pedimos de todo o coração. Continua nos abençoando, nos ensinando a tua palavra, através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Continua vivificando e abençoando o teu povo, Pai. Nós te pedimos isso de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome, ó Deus, envia o teu povo de volta à tua casa. Ó Deus, que voltem a cultuar, a celebrar com o Senhor. Aquele que está caído seja levantado. Tira toda apatia, frieza, indiferença do teu povo, Pai, que eles reafirmem a aliança e o compromisso contigo para que possam desfrutar a vida eterna, a vida abundante que Jesus oferece para cada um de nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece de dar um joinha, apertar o sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube. E também no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja. As informações, caso você sinta no coração, eu te incentivo a investir nesse ministério pastoral, nesta igreja, nesta obra linda que Deus está fazendo. Você pode se engajar conosco. Continue a exercer generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto. Compartilhe também, aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse link através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Manda para tudo quanto é gente, para que eles possam ser abençoados e essa palavra chegue mais longe, graças a essa ponte de amor que você vai fazer junto conosco. Amém? Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.